Filipenses capítulo 2, versículo do 12 ao 30, está escrito: Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, ofereceram a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícia de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses, e não com o de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo, que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. E, confiado no Senhor, penso que eu mesmo poderei ir logo até aí. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muita saudade de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele e não somente dele, mas também de mim. E assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Por isso, vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente e para que eu não fique preocupado. Portanto, recebam Epafrodito com toda alegria, como se recebem um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém. Minhas queridas e amadas irmãs, irmãos, então começamos com essa palavra. Ela traz uma forma clara do que realmente significa ser o embaixador de Cristo na Terra, a dedicação em si, a luz daqueles que são direcionados em espírito, então, Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos aqui o Paulo relatando. Ele fala, brilhar como as estrelas no céu. Quando nós estamos aqui na Terra, diante de pessoas que não estão seguindo o Evangelho e elas não conhecem, nós precisamos lembrar duas falas dentro da Bíblia que me chamam bastante atenção. É o próprio Cristo na cruz e o primeiro mártir da igreja. Ambos citam, eles não sabem o que fazem. E ambos também, no momento da situação que eles estão partindo, eles falam, receba o meu espírito. Então, que é o Espírito de Deus que está fortalecendo, que está ajudando a fazer a obra. Então, aqui, meus queridos e amados irmãos e irmãs, a gente precisa compreender que muitas dificuldades que nós passamos aqui na Terra, em meio às pessoas que não conhecem a Deus, que nós estamos falando dos ímpios, estamos falando dos pecadores que não praticam a palavra, e assim, irmãs, às vezes a gente tem dúvida. Todos nós pecamos contra Deus, mas nós não podemos ficar repetindo os mesmos pecados. Quando o Espírito Santo adentra em nós, o constrangimento e a transformação do Espírito do nascer de novo significa que você não vai ter pecados repetitivos, você não vai cometer mais coisas. O nascimento, senão nós chamamos Deus de mentiroso. Logicamente, nós não existe ninguém perfeito, mas o novo nascimento faz com que você não faça mais coisas no passado que alguém te vê na vida, na caminhada cristã e a pessoa, caraca, essa pessoa mudou. Era uma pessoa viciada no cigarro, tinha problemas alcoólicos, tinha problema com ódio, perder a noção, ou xingava muito e de repente a pessoa parou, definitivamente não faz mais isso. É um agir do próprio Espírito Santo. Então, quando nós falamos pecadores na congregação dos justos, pecadores na congregação dos verdadeiros cristãos, essas pessoas, elas estão ali, mas elas estão religiosas, é uma capa externa, é uma fala, elas falam, mas elas não fazem. Então, a transformação realmente não aconteceu nelas. E muitas das coisas que nós firmamos como cristão, as pessoas elas vão ver mais a nosso agir do que no nosso falar. Uma ação vale mais do que 1000 palavras. Então, nós somos contados como um cristão, como o que as pessoas veem do que nós fazemos. No momento da dificuldade, no momento de resolver um conflito, no momento de você chorar com as pessoas, no momento de você se alegrar, no momento de que você está ali na obra com alguém. Então, é nesse momento que você consegue observar essa luz que Paulo está dizendo. Então, ele fala, olha, tem que brilhar igual as estrelas. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é a estrela da manhã. Então, que nós sejamos também brilhar como estrela. E o brilho da estrela tem aquela luz, né, que transcende o ambiente. Então, aqui é muito importante também que ele fala, né, que mesmo ele estando na prisão, os filipenses enviaram, né, Epafrodito, e ele acabou adoecendo, ficou doente ali e tudo, mas ele logo se curou. E diante das circunstâncias, ele ali dedicando a vida dele, olha, vou lá ajudar o apóstolo Paulo, vou levar comida, vou levar mantimentos, vou levar roupa, e perante isso existe uma viagem, existe ali por exemplo, muitas vezes eles estão em jejum, não estão comendo corretamente, então tem toda uma dedicação onde essa saúde fica um pouco mais, a pessoa fica mais suscitada a pegar algum tipo de doença. E aí, nesse ponto, nós vemos também a dedicação
preocupação e o cuidado que Deus tem, né, com as pessoas que estão ali se dedicando de corpo e alma. Então, até Paulo fala, olha, cuidem de Epafrodito, respeitem ele, porque ele tem cuidado de mim aqui. E aí ele fala também a respeito do próprio Timóteo. Timóteo, ele coloca ali como, eu sou o pai, Timóteo meu filho, porque ele tem me acompanhado. E aqui não é superioridade, é questão de liderança. Um é líder, o outro é auxiliar. Então, Timóteo vai começando ali a seguir como um auxiliar. E logo mais nós vemos que é como Moisés e José, né? Vai ser repassada a obra. Então, logo que Paulo partir, Timóteo vai continuar a obra. Então, ali uma coisa muito bonita que eu vi, né? Que o evangelho é você se doar, dar a vida pelo evangelho. Aqui, Paulo está falando no momento que ele falando da própria morte dele, do sacrifício perfeito, que Deus veja nesse sacrifício, ele dando a vida, né? Sendo um mártir da igreja. E olha o controle que ele tem. Deus, né, diz que vai lançar fora todo medo. Toda pessoa que se aproxima dele e conhece, né? Testemunha que Cristo é o Filho e é o escolhido, o ungido, né? Para governar sobre toda a terra. Nesse momento, Deus fala que vai lançar fora todo medo daqueles que estão próximos. E você vê isso no apóstolo Paulo, quando ele fala, no momento que houver o sacrifício, que o meu sangue possa apresentar testemunho frente a vocês, para que possam abençoar vocês nessa caminhada. Se assim Deus receber, de uma certa forma, esse pedido do servo dele. Então, gente, olha como é maravilhoso isso. E logo mais a gente vê que ele também fala, Timóteo provou o seu valor, porque ele está cuidado, ele está se preocupando, ele está vindo aqui, né, e está fazendo as coisas. E aí ele pega e fala, existem, né, outras pessoas que elas não estão preocupadas. Infelizmente, elas estão se ocupando com seus próprios interesses, e não com os interesses de Jesus Cristo. Quando ele cita aqui falando de Timóteo, ele fala, olha, Timóteo está aqui como um filho, os outros não estão preocupados com os interesses de Jesus Cristo. Ou seja, estão preocupados com o mundo, com o emprego, com a situação de alguma coisa familiar, de alguma coisa de tipo de ganho próprio, no sentido de que eu estou, né, ensinando alguma coisa, eu sou um bom profissional, ou eu sou isso ou aquilo, ou na área de poder, ou na área de influência, ou na área do próprio ego, né, de trazer para si todas as coisas. Então aqui, Timóteo não está fazendo isso, e isso é um comportamento carnal. Toda vez que uma pessoa ela está começando a seguir Cristo, está sendo limpada pelo Espírito Santo, ela olha de uma forma diferente o mundo. E aqui eu acho muito bonito porque Paulo fala, né, para ter paciência com os irmãos na fé, porque quando ele vê que existem pessoas que não estão fazendo da mesma forma, ele fortalece aqueles que estão fazendo. Ele tem paciência com os que não estão fazendo e ele fortalece o que estão. Então, o versículo ele termina, né, de uma forma muito bonita, né? Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente, ou seja, ele entende que é uma continuação. A unidade em si, a mão está lá, o pé não está. Mas se a mão está e o pé lançou a mão, é um trabalho contínuo. É um trabalho em grupo, em unidade. Então, aqui Paulo está preocupado da saudade que o pessoal está desse Epafrodito, como também vai enviar ele, né, com notícias de que Paulo está bem, de que Paulo está ali e tudo, que está tudo certo. Então, assim, olha só a preocupação que eles têm. Isso aqui, nessa passagem, está falando muito da unidade, do agir do próprio cristão em grupos. Porque existem mais pessoas, só que não são muitas pessoas, porque logicamente eles estão se movendo em espírito de Deus. Quando você vê que um está dando a vida, né? Ele está ali como se fosse um filho, está trabalhando no serviço do evangelho, ele está fazendo a obra e ele não está olhando para ele, para os anseios dele, para as dificuldades que vão vir, para os sacrifícios. A mesma coisa é o Epafrodito. Ele também está na mesma circunstância. Então, pessoas tão diferentes, um que está como auxiliar e outro que está como ali, que está fazendo a obra, que às vezes, talvez eles tenham diferença em status social, um vem de uma família melhor, o outro vem de uma família não tão boa, mas ainda assim você vê que se tornou uma unidade, tirou os ofícios, tirou a cultura, tirou os anseios e dificuldades que eles possam estar passando, eles estão se dedicando, dando a vida pelo evangelho. E aí é o que Paulo diz, nós precisamos ter em mente, a mente de Cristo é nós sermos luzes aqui na terra, o sal da terra. Se o sal perder o sabor em muita quantidade, não vale para mais nada. E sem sal, é morno, né? Igual, tipo assim, não tem significado nenhum. Muitas vezes a gente fica ali naquela insegurança, naquela dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? Se causou dúvida, vai e faz. A atitude da ação, todas as vezes que nós temos dúvidas, nós precisamos se lançar para o sim, ir lá e fazer. E, logicamente, se Deus não respondeu alguma coisa, às vezes ele está esperando a sua atitude. Se alguma coisa está batendo na tecla, está batendo na tecla, está batendo na tecla, e às vezes você está esperando a outra pessoa fazer, mas não é a outra pessoa que vai fazer. Precisa você. Às vezes Deus silencia para que nós possamos fazer a obra. Muitas vezes ele vai nos dar os indícios, vai nos lançar, só que a gente vai precisar fazer um curso, nós vamos precisar adentrar em locais, pesquisar, verificar o que pode ser feito e começar a caminhar com os nossos próprios passos. Porque, assim como Jesus, diante da morte de Lázaro, ele poderia, naquele momento que ele foi ressuscitar Lázaro, ele poderia falar, olha, pedra, se lance-se para lá. Porque o próprio Deus, ele tem poder para isso. Mas o que ele falou? Homens, rodem a pedra. Ou seja, ele precisa do nosso trabalho. O nosso trabalho árduo de ir lá fazer, colocar a mão na massa. E muitas vezes, irmãos, a gente não precisa ficar lançando essas coisas para as pessoas. A gente só precisa ir fazer. A luz, ela espanta a escuridão. Só que a luz, ela não é aquela coisa que ela entra assim como se fosse o vagalume. Sabe o vagalume? O vagalume, ele fica com a bunda brilhando para lá e para cá. E é nesse sentido, a gente não pode ser assim como vagalumes.
Nós precisamos ser aquela luz do alqueire, aquela luz que é colocada para iluminar todas as coisas. É impossível esconder uma luz. Quando ela chega na escuridão, a escuridão ela vai saindo, ela é obrigada a sair. Mas nisso nós precisamos se fortalecer em irmãos, porque a obra do Senhor Jesus, a obra do próprio Deus, a gente vê que é a situação de você ir lá e fazer, você não vai registrar, tirar uma foto que você entregou algo para alguém. Aqui, Timóteo não vai falar, olha, eu estou ajudando Paulo, veja bem, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Não, Timóteo só está indo e fazendo. Muitas coisas a gente faz no anonimato, a gente não puxa a glória, a gente não fala que a gente é bom, a gente só faz, a gente precisa fazer. Pintou dúvida? Vai e faça. Muitas vezes a gente espera Deus falar, olha, vai para aquilo, faz aquilo, só que a gente precisa também compreender que muitas coisas é da nossa força. E se a luz que transcende por meio do nosso Senhor Jesus transcender por todos os cristãos, a cada irmã que está escutando aqui, mas irmã Cristina, eu não consigo seguir essa rigoridade de orar, de jejuar. Irmãs, continuem. Progresso, cada dia, um dia após o outro, a gente vai se enchendo. Então, que em nome do Senhor Jesus a gente possa refletir essa luz, como as estrelas no céu quando brilham na escuridão da noite, é assim cada um de nós durante o dia. Porque aqui já é escuridão, não adianta a gente estar olhando ali a luz do sol ou o dia nublado, tá tudo em escuridão aqui, de forma espiritual. E de forma espiritual a gente é igual ao céu, as estrelas lá estão brilhando no céu. E a escuridão, ela não pode ignorar o fato de que as estrelas estão iluminando. Ela não pode fazer muita coisa, mas as estrelas não são muitas, mas é o essencial para o agir de Deus poderoso aqui na nossa terra. Então, eu deixo essa palavra aqui para vocês, que é muito importante que no dia de Cristo, no dia do Senhor, igual o apóstolo Paulo trouxe aqui, trouxe uma forma muito bonita, né? Ele pegou e falou assim, ó, se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Então, a gente precisa pensar que a gente vai para essa terra prometida, para Nova Jerusalém, glória a Deus por isso, mas nós precisamos pensar em nós lá e os nossos irmãos lá também. E isso não se trata de uma igreja dividida, a gente precisa ir para a unidade, mas a gente precisa começar por nós e orar por aqueles que não estão direcionados, orar por aqueles que ainda não estão tendo essa visão, orar por aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, que não entraram na água do batismo, orar por eles, porque nós precisamos orar. E precisamos orar pelas nossas lideranças, pelas irmãs na fé, pelas nossas amigas, se alguém perdeu um ente querido, se alguém se alegrou com uma nova promoção de emprego, a gente precisa apoiar nossos irmãos na fé. Mas, logicamente, Deus sonda e o Espírito Santo vai trabalhando em cada um. E nós somos um exército grande que Deus está preparando para lutar, para batalhar, mas a gente precisa buscar. E que vocês possam ser estrelas, estrelas brilhantes. A luz da alqueire em cada uma que está ouvindo aqui agora, em cada um, que em nome do Senhor Jesus nós possamos fazer a boa obra, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja glorificado em tudo, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.